mais uma aula. Vamos lá, então, hoje, dando continuidade às nossas aulas de proteínas. E falando de proteínas, vamos mostrar as estruturas que elas apresentam. Tudo pizza? Na aula anterior, vou deixar o card para que vocês assistam o que nós trabalhamos na aula anterior sobre as proteínas, né? Como que os aminoácidos se ligam entre si para formar as peptídicas e as proteínas também, consequentemente, serem formadas, beleza? Então, hoje, nós vamos estar mostrando como que desnatura as proteínas, em função de quê? O que é esse desnaturar das proteínas? Quais são os fatores que são inseridos no meio para que ela perca sua forma natural? Desnaturar é você tirar a molécula, né, do seu estado original, da sua forma natural. Esse amaranhado que está aqui na minha mão de mangueirinhas é para vocês imaginar como que é uma proteína que ela está globular, vamos dizer assim, todas ligadas entre si. Então, aqui eu tenho várias proteínas. As proteínas, como eu disse na aula anterior, elas se ligam também por meio de pontes de hidrogênio. O que é a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio? É o hidrogênio ligando-se ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. Quando isso acontecer, você tem ponte de hidrogênio. E para desnaturar essas proteínas, é você submeter a determinados tipos de fatores, que está no quadro aqui comendo, vai perder seu estado o quê? Natural. Olha aqui. Olha só. Ei, você aí, ó, presta atenção. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Você tem aqui uma representação genérica que eu estou mostrando para você de proteínas. E se desnaturar a proteína, olha só o que acontece. Ela sai do seu estado natural. Ela perde essa estrutura e passa a ter estruturas mais filamentosas, né? Aí, para isso, nós vamos apresentar aqui para vocês. Então, a partir do momento, por exemplo, que aumentar a temperatura, que é um fator que interfere diretamente no meio, para que essas proteínas possam se desnaturar ou permanecer no ponto ótimo de sua atividade, de sua função celular. Olha só, eu tenho aqui duas mangueirinhas. A partir do momento que vai aumentando a temperatura, é como se essas mangueiras, elas fossem o quê, ó? Elas fossem se desfazendo, ó. Elas fossem se desfazendo entre si, tá? Perdendo a sua forma natural, certo? Conforme vocês estão vendo, olha aí. Então, com essa analogia que eu estou fazendo a vocês, é isso aqui, ó. Inicialmente estavam todas emaranhadas, né? Essas proteínas aqui. E à medida que a temperatura, o fator temperatura aumenta, desnatura as proteínas. Olha aí o que aconteceu. É como se você tivesse agora mais filamentosos, né? As proteínas. Né? Ela perdeu o seu estado natural. Olha aqui que eu quero mostrar para vocês, entende? Então, antes, é como se você tivesse ela na forma natural, juntinha lá, ó. Olha lá, beleza? Aqui eu tenho uma proteína na sua forma natural, tendo aquela atividade funcional da célula. Ponto. Aumentou a temperatura, as proteínas começam a perder a sua forma natural, consequentemente, além de perder a estética, né, a sua estrutura, perde a sua vitalidade, a sua função, né, a sua atividade dentro da célula. Isso é que a gente já vai discutir para vocês. Lembra do estado febril? Eu estou com febre, não se assuste. Estou com 37 graus, certo? O termômetro aqui acusou 37 graus. O que foi que aconteceu? A febre é causada por quem? Por corpos estranhos. Micro-organismo que vai adentrar a nossa célula. Aí, como o meu corpo é imune, manda o batalhão de leucócitos. E fica em volta a célula, tipo, quem entrar morre. Aqui, se entrar, já era. Aqui comigo é assim, entendeu? É como se estivesse tendo esse diálogo entre os soldados, né? E os invasores se aproximando. E vai começar a batalha. O que é que acontece? As nossas substâncias pirogênicas que temos nas nossas células, elas começam a mandar sinal para o hipotálamo, que é uma região central do nosso cérebro, né? Uma região lá do nosso cérebro. Não tão central assim, tá?
Mas o que é que acontece? O hipotálamo manda uma resposta dizendo, aumenta a temperatura do corpo do rapaz. Aí o rapaz começa 36, 37, 38, 39, 40. Opa! 38, tá bom. O que é que acontece? Gente, tudo isso é para poder desnaturar as células do vírus, da bactéria, do protozoário, do fungo. Aumentar a temperatura, se você está vendo aqui, ó, se aumentar a temperatura, vai desnaturar a célula. E o que é desnaturar a célula? Vai perder o seu formato natural para um formato totalmente diferente do ponto de partida que se encontrava. Isso é bom? É, porque o invasor não vai ter atividade de destruir, de replicar dentro da nossa célula, correto? Então, mas se o sistema pedir que aumente a temperatura e a temperatura começa a subir para 40 graus, as nossas células, as nossas proteínas também, elas começam a se desnaturar. E aí, se desnatura demais as proteínas que estão no seu estado formal, no seu estado natural, o que é que acontece? Convulsão. Começa a ter crises de convulsões, a pessoa cai, fica aquele momento, sabe? É assustador. A gente corre para a unidade médica. Por quê? As proteínas começaram a perder também as suas atividades. E com isso, há um desequilíbrio total no corpo. Então, o que eu estou segurando em mãos é como se as proteínas fossem já perdidas a sua forma natural. Isso nós estamos falando de malefícios causados por um corpo estranho. É bom porque vai defender a gente deles. E as proteínas deles caem. Desnatura, não tem atividade, a gente fica mais tranquilo. Tudo pizza? Então é isso. As estruturas das proteínas. Então isso é desnaturar. Vamos pegar outro exemplo. Tem a albumina. É uma proteína dos ovos. Todo mundo já aqui deve ter provado ovos, tanto frito quanto cozido. Vou pegar o cozido. Ovinho lá, tem a clara, tem a gema, né? Tem todos os nutrientes ali, proteicos naquele ovo. Quando você cozinhar ovos, o que você imaginou? Não mudou a estrutura, gente? Quebra o ovo, quebrei e coloquei num prato. Ele não está líquido, viscoso, liguento, preguento? Tá. Beleza. E aí o que acontece? Quando você cozinha o ovo, você começa a perceber que houve uma mudança na estrutura desta proteína. Ficou sólida, você começa a descascar o ovo, certo? Quando você corta, você vê que a parte está mais escurecida do que branca antigamente, ou incolor lá quando você quebrou. Então, o que é isso? Você não levou para o fogo? Levei, cozinhei. Aumentou ou diminuiu a temperatura? Aumentou a temperatura, rapaz. Aí, quando aumenta a temperatura, o que é que acontece? Desnatura. Aí você tem a perda dessa vida, dessa estrutura no seu estado natural. E passa para uma estrutura irregular, aonde perde todo esse fato estético dela. Tudo bem? É essa coisa que acontece. Então, aumentou a temperatura, desnatura. E se diminuir a temperatura, não vai ter tanta mudança na sua forma natural. Só vai ter perda de desnaturar quando você aumentar a temperatura. Se diminuir a temperatura, você pode ter uma hipotermia, né? Se diminuir a temperatura, hipotermia, baixa temperatura, né? Uma pressão também que pode alterar, enfim, mas são coisas menores, quando comparada a estruturas com a temperatura mais elevada, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que são as estruturas das proteínas. Aqui eu só coloquei um conceito que a proteína perde sua forma natural. Ela tirar a molécula da sua forma de origem, quando você submete a determinados fatores. A gente já até conversou em aulas anteriores em relação à temperatura e também em relação a pH. As partes do nosso corpo têm muitas enzimas e essas enzimas precisam trabalhar em um determinado pH ótimo para funcionamento, beleza? Então, vamos lá. Quando você vem para a parte de estrutura das proteínas, primeiro você vai ter uma estrutura primária. Essa estrutura primária, ela é do tipo
linear. Como assim, Jota? Eu tenho um aminoácido ligado a outro aminoácido, ligado a outro aminoácido, ligado a outro aminoácido. Então, aqui eu tenho o quê? Uma proteína no formato linear. A sequência de... Aqui você tem a sequência de aminoácidos. Não, de aminoácidos, tá? Aqui eu tenho uma sequência de aminoácidos, como a gente mostrou através das ligações peptídicas. Então, se eu perguntar aqui, eu tenho 3 moléculas de água que foram perdidas, certo? E com isso eu tenho 3 ligações peptídicas, formando ali um tripeptídeo, ok? E aí eu tenho a primeira estrutura, que é do tipo linear, que nada mais do que uma sequência de aminoácidos. Tudo pizza? Só um minutinho. Então, podem ser aminoácidos iguais ou aminoácidos diferentes, que eles vão sendo ligados entre si por meio de ligação peptídica. Tudo ok? Estou montando aqui uma estrutura para a gente enxergar melhor isso. As bolinhas moleculares aqui. Então, aqui, ó, eu estou tentando conectar as minhas proteínas hipotéticas, ó, entendeu? Então, aqui é como se fosse, assim, uma sequência linear, tá? Apesar, geometricamente, né? Aqui está representado. No quadro está uma linguagem mais plana. Então, aqui eu tenho um aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. Então, eu tenho quantos aminoácidos? 4. Quantas ligações peptídicas? 1, 2, 3. Eu tenho 3 ligações peptídicas. Significa que perderam quantas moléculas de água? 3 moléculas de água. Certo? Então, o que é que acontece? Aqui é uma representação genérica de como esses aminoácidos iniciais, né, terminais, eles têm uma sequência antes de fazer filamentos, fazer uma outra estrutura diferenciada, tá? Então, isso aqui é uma representação de aminoácidos ligados entre si. Ó, aí coloquei mais outro aminoácido. Entenda. 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. 5 menos 1, 4. 1, 2, 3, 4 ligações. 4 moléculas de água foram perdidas. Então, aqui, esse primeiro caso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, significa, né? Significa que você pode ter essa representação, ó, essa representação de aminoácidos lineares. Tudo bem? Poderia colocar aqui um atrás do outro, a bolinha tudo na linha, linear, para você mostrar. Né? Apesar que quando eles ligam, não ficam linearmente ligados entre si. Tá? Eles ficam numa estrutura geométrica de acordo com a geometria de cada átomo nas ligações. Se é angular, se é trigonal, se é tetraédrica, piramidal, né? Octaédrica, vai depender. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que eu tenho, né? Ó, aminoácidos ligados entre si por meios de peptídeos. Ligação peptídica. Beleza? E aí, essa é a primeira parte que você vai ter em relação à estrutura primária. É a sequência de aminoácidos. A segunda estrutura, nós chamamos elas de secundária. Estrutura secundária. E o que é que essa estrutura secundária, em questão de proteínas?
Em questão de proteínas, é como se você observasse, porque eu vou mostrar aqui para você, ó, lembra que eu tenho aqui as proteínas todas na sua forma padrão? Tem. Eu busquei uns fios ali para ilustrar para você, tá? Então, vamos ver qual é a forma. Se você iniciar aqui comigo, ei, presta atenção aqui, ó. Ei, vem cá, ó. Aqui, ó. Essa parte inicial que você vê, ó. Olha aqui. Essa parte inicial aqui, eu quero mostrar para vocês que é a primeira estrutura da proteína primária. Essa parte linear e a sequência de aminoácidos, tá? Aqui é a sequência de aminoácidos. Como se você visse essa estrutura aqui, ó, nesse pedaço inicial, nesse pedaço termal aqui, ó, terminal do fio. Esse linear. Então, é como se aqui você tem, ó, a sequência de aminoácidos, ok? Olha lá, a sequência de aminoácidos. Esse pedacinho de fio que inicia a parte primária da estrutura de uma proteína. Tudo ok? Aí, o que é que vai acontecer agora? A secundária, ela vai ter esse formato aqui, ó. Vou segurar na parte inicial, que é a primária, e olha a parte secundária. Ó. Você tem o formato de uma hélice, né? Um formato aí helicoidal, uma espiral, certo? Olha aí, você tem a parte linear, que é a parte que tem a sequência dos aminoácidos, né? E aí depois, logo em seguida, começa a ter um formato, ó, secundário. E esse formato secundário é o que nós vamos escrever aqui para você em forma de alfa hélice. Alfa hélice. Ou seja, você vai tendo, ó, o formato de uma hélice. Uma mola. Lembra de mola? As molas que você tem, aquele espiral de caderno, mola de bicicleta, que antigamente tinha as molas, e as molas, de um modo geral, ó, espiral. Né? Lembrou da molécula do DNA, que também é uma espiral? Olha lá. Então, isso aqui é um formato secundário da nossa proteína. Onde eu estou segurado, ó, é a parte primária, reta. A parte em seguida já começa a formar essa espiral. E nessa espiral é onde tem os aminoácidos, ok? É nessa sequência aí que você vai tendo, ó, os aminoácidos que vão seguindo em diante. Tudo pizza? Olha lá. Ok? Aí essa aqui é a parte inicial, né? Aqui eu também tenho o que? Aminoácido. Então vejam lá que eu tenho uma alfa hélice. O formato de uma mola. Ok? E se você segurar aqui, ó, parece aquele fio do telefone, né? Oi, como é que vai? Tudo bem? Beleza? Sim, tranquilo. Então, esse fio que você está vendo na minha mão aqui, parecendo uma sanfoninha, ó, é mais do que uma espiral, é uma segunda parte da proteína. Ela é secundária. Segunda parte, secundária. Primária, linear. Que mostra as sequências iniciais dos aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão se retorcendo, eles vão se encurvando lá na frente. E formando essa espiral aqui, ó. Certo? Então, eles vão se ligando por meio das pontes de hidrogênio. Eu tenho aminoácido que está nessa região, tem aminoácido que está nessa outra hélice aqui embaixo, eu tenho aminoácido que está aqui, entendeu? Imagina, eu tenho aminoácido aqui, tem aminoácido ao longo da estrutura. Ó, como se você analisasse aqui de pincel. Ó, pintei. Aqui tem um aminoácido. Aqui já tem outro aminoácido. Então, é formado por vários aminoácidos, ó. Então, esses pontos que vocês estão vendo aí, esse aminoácido liga com esse outro aqui logo na frente, digamos, por uma ponte de hidrogênio. Esse aqui pode ligar com esse aqui também, ó, fazer uma interação aqui interna por ponte de hidrogênio. Tá? Então, eles vão se ligando por meio de ponte de hidrogênio. A parte dos aminoácidos, como tem amina e tem ácido, ó, essa parte aqui,
aqui eu tenho outro. Então, eles podem ter uma ligação aqui do tipo ponto de hidrogênio. O nitrogênio daqui pode ligar com o hidrogênio de cá, da carboxila, que está aqui logo na frente. Se eu tenho um aminoácido lá na parte interna, pode ligar com esse outro aqui da parte interna também, ó. Ó. Certo? E vai formando o quê? Essa espiral. Essa espiral que você vai tendo aí vários aminoácidos em sequência, aminoácidos diferentes, aminoácidos iguais, né? Dependendo da quantidade, você vai tendo proteínas também de acordo, né? O tamanho aí. Certo, pessoal? Então, essa aqui eu tenho uma segunda estrutura das proteínas, primária, secundária, na forma de alfa-hélice. E também tem a estrutura beta pregueada. Então, você também tem, numa forma secundária, essa estrutura beta e alfa. Alfa-hélice e beta pregueada. A pregueada, ela é tipo folha de caderno dobrada, para lá, para cá. Vou ver se eu consigo desenhar para vocês aqui. Na forma pregueada. Sabe como se você faz aquela sanfoninha de papel? Aquela sanfoninha que você faz de papel lá? Ó. Você fez um aqui. Aí agora eu faço descendo a outra aqui. Olha lá. Aí aqui eu faço outra para cá. Ó. Certo? Dobrando. Pontilhadinha aqui. Pontilhadinha aqui também. E aí te lembrou o quê? Folha de caderno, que é chamada na estrutura pregueada. Você pega aquela folha de caderno, dobra para cá, dobra para lá, dobra para lá, dobra para cá, no final você faz tipo sanfona. Fom, 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 fom. Então você tem aquele formato de sanfona, que é os aminoácidos também paralelos, formando o quê? Formas mais abertas, tá vendo? Ela não tem esse formato de hélice. Ela tem um formato de pregas. Ó, aqui eu tenho uma folha, né? Folha pregueada também pode ser, tá? Folha pregueada. Aqui eu já tenho outra folha. Aí aqui nós vamos fazendo, tenho outra folha aqui para baixo, né? Outra folha para lá, e assim vai tendo várias folhas intercaladas. Isso é o quê? Secundária. A segunda estrutura da proteína, no formato de beta pregueada, ou folha pregueada. E principalmente, esse tipo aqui você usa mais, né? Para os répteis e também para as aves. Um exemplo, tá? Porque elas são mais abertas, elas têm oferecem maior proteção, principalmente para esses animais, aves e répteis. Precisa estar mais protegido, né? Lembra os répteis, jabuti, crocodilo, jacaré, tartaruga, né? Lagarto. Então, eles têm um casco, né? Rico em queratina. Impermeabiliza bem, evita aquela entrada de água, né? Bate e desliza. Por isso que é impermeável. É uma barreira mecânica, né? De impermeabilizar. Né? E se não tivesse, perderia muita água com facilidade. Entende? Então, essas placas aqui mais abertas, chamamos de folha pregueada, ou beta pregueada. E as que têm o formato de espiral, a gente chama de hélice, helicoidal. Entendeu? É um formato em que os aminoácidos começam a ligar com vocês aqui, ó. Liga aqui, vai fazendo essas ligações, entendeu? Vai mantendo essas interações aí, ó. Certo? Então, esse tipo de interação entre os aminoácidos na hélice é por meio de ponte de hidrogênio, tá? É por meio de ponte de hidrogênio. Nitrogênio liga com hidrogênio, certo? E aí vai fazendo as suas interações aí, ó. Nitrogênio e hidrogênio. Ponte de hidrogênio, ok? Então, essa é a segunda estrutura da proteína, secundária, que é a segunda. Daqui a pouco vem a terciária. Quais são os formatos? Hélice e beta pregueada, ou folha pregueada, tá? O formato em que os aminoácidos se encontram. Aqui eu tenho aminoácido, tem vários aminoácidos aqui, ó. É uma sequência de aminoácidos. Só que está numa estrutura mais
pregueado, né? Porque se você analisar aquele espiral de caderno, levei para algum lugar aí, aquele espiral de caderno, você também consegue enxergar a estrutura. Ó, estou com arame aqui, então a parte aqui, ó, primária, e a parte de baixo, que é essa mola aqui, ó, é a secundária. Ó, secundária. E aqui é um formato secundário, só que sanfoninha. Então aqui, ó, você começa a fazer isso quando aumenta a temperatura, digamos que ela começa a sair do seu formato, ó. Começa a sair do seu formato natural, né? Ó. Certo? Ó. Ela vai tendo um formato aqui, digamos, mais pregueada. Vamos abrir aqui mais um pouco, ó. Ó, vai ficando num formato mais pregueado. Mais achatada, né? Digamos assim, não tá tão espiral. Ó. E enquanto outro você pega, está mais na forma espiral. Esse aqui não está nem tanto na forma espiral, tá mais assim, vamos dizer, mais estendida, né? Deu para entender, né, pessoal? Que vale a intenção aí. Ok? Vamos ver a terceira estrutura da proteína. Então, isso aqui é interessante nós sabermos? Sim, estrutura das proteínas. Quantas estruturas? 4 tipos de estrutura. E a terceira, secundária, então, terciária. Terciária. Como eu falei para vocês, é mais na forma de globular, né? Aquele emaranhado que você vai ter aqui, ó. Ó. Entendeu? Você vai ter uma emaranhada aqui. Ó, tudo isso aqui é uma proteína que está passando por essa situação de glóbulo. Certo? É como se você tivesse todo o emaranhado, pensar numa palha de aço, né? Ou então você pensa nessa aqui, ó. Ó. Você tem essa aqui, fazendo aqui vários, juntando ela e fazendo isso aqui, ó. Uma emaranhada. Olha lá. Olha lá. Um ninho, tipo um ninho, certo? Como se você tivesse um ninho de pássaro, aqueles ninhos mais bem feitos de desmanchar. Então, esse é emaranhado. Então, começou na parte linear, fez a espiral, né, de duas maneiras, pregueado, então, no formato de alfa-hélice, onde eles se ligam por meio de pontes de hidrogênio, tá? E aqui você tem o terceiro tipo de estrutura para a proteína, terciária do tipo globular, aonde toda a proteína ela está embolada. Como se você pegasse o quê? A palha de aço. Imaginar uma palha de aço, onde todos os seus fios estão num emaranhado só. Tô chegando. Olha aqui. Eu fui buscar ali, ó, uma palha de aço para você entender a terceira forma de estrutura. Ó, imagine isso aqui. Você tem inicialmente a parte linear, depois a parte secundária, que você tem aqueles cabos mais emaranhados, mais esticados, na forma de uma hélice, e agora você tem o terceiro caso. Ó,
cada fio de aço desse, ó, como se fosse aqui, ó, a terciária. Toda a proteína, ela tá o quê? Emaranhada. Tá toda retorcida. E aqui eu tenho várias ligações também de hidrogênio, pontes de hidrogênio. Tem pontes também com enxofre, que é sulfeto, né? Porque tem aminoácido que tem sulfeto, que tem o enxofre, né? O tio álcool, né? Que tem riqueza de enxofre, né? O SH. Então, isso é que eu apresento para vocês como globular, tá? O emaranhado da própria proteína retorcida, formando um verdadeiro glóbulo, né? Um globo globular. Olha lá. Ok? Deu para entender muito bem que é tipo uma palha de aço, onde seus fios estão todos emaranhados. Então, esse aí é o formato terciário. Ok? E para finalizar aqui, vamos apresentar a quarta estrutura. A quarta estrutura, então, é quaternária. Quaternária. Beleza? A quaternária é onde você tem a junção de várias cadeias de aminoácidos. Então, aqui eu tenho várias proteínas juntas, né? Eu tenho o início da proteína, tem a parte secundária de uma proteína, que ela é toda na forma espiral ou pregueada. Tem ela também já no formato terciário, que é a sua estrutura terciária, onde eu tenho ali uma junção, né, dessa proteína de uma forma bem bolada. E quando eu falo em estrutura quaternária da proteína, você tem várias cadeias de aminoácidos, né, juntas, fazendo isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma cadeia de aminoácido. Aqui eu já tenho outra cadeia também, ok? Vai juntando aqui uma outra cadeia. E digamos que eu não tenho um pincelzinho de outra cor, eu faço aqui uma outra. Então, ó, eu tenho quatro vezes, né? 4 vezes a estrutura, o quê? Terciária. Ok? Eu tenho ela 4 vezes, só que de uma maneira bem embolada. Aqui, se eu considerar ferro 2 mais, ferro 2 mais e ferro 2 mais, e aqui no meio eu posso considerar a hemoglobina, né? Então, eu tenho aqui uma proteína hemoglobina, né? Hemoglobina, que você apresenta 4 vezes a terciária, ok? Aí você passa a ter a estrutura da hemoglobina. E a hemoglobina tem que ter ferro, né? Você sabe que tem ferro nela. Por isso que eu coloquei ferro nas extremidades aí, ok? E aí você acaba tendo essa proteína, a hemoglobina, que tem função de transportar o gás oxigênio dos pulmões para todos os tecidos celulares, ok? Então, essa é a estrutura quaternária de uma proteína. É 4 vezes a globular, que corresponde à terciária. E com isso, você tem a proteína na sua forma natural, desenvolvendo sua atividade. Aumentou a temperatura, variou o pH, você tira a proteína do seu estado natural, ok? E aí ela deixa de ter aquela atividade na célula, para o nosso funcionamento do organismo. Ok? Então, aí você acaba analisando exatamente a sequência. Primária, secundária, terciária e quaternária. A quaternária é formada pela terciária, a terciária secundária e secundária primária. Contém a sequência dos aminoácidos inicialmente para formar as proteínas. Tranquilo? Então, estamos falando de estrutura das proteínas. Quantas são as estruturas das proteínas? 4 estruturas. Lembrando que cada proteína contém sequência de aminoácidos. E que os aminoácidos contidos nas proteínas podem
fazerem ligações de hidrogênio, dando formas diferentes para as proteínas. Tudo pizza? E quando você vai analisar a ação enzimática, como nós comentamos também um pouco na aula passada, é importante você analisar que a ação enzimática das proteínas, nós sabemos que a ação enzimática são catalisadores, né? Catalisadores biológicos. Catalisadores biológicos. São catalisadores enzimáticos, catalisadores biológicos, no sentido de que a biologia ela trabalha com enzimas, coenzimas, apoenzimas, que são estruturas estas que vão fazer com que os catalisadores, eles aumentam o quê? A velocidade das reações, certo? Então, ele aumenta a velocidade das reações. Os catalisadores não se deformam. Não se deformam. Os catalisadores, eles são, digamos assim, regenerados. São regenerados durante as reações químicas. O que é isso? Ele participa da reação, né? Ele não é consumido na reação, ele simplesmente ativa a reação. E se ativa a reação, ele tem uma função de diminuir o que nós chamamos de energia de ativação. Dentro da química, nós temos a energia de ativação, representada pela letra E e o A, energia de ativação, que diz que uma reação catalítica, ela aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, se aumenta a velocidade, o que é que vai acontecer? Vai diminuir o tempo, beleza? Aumenta a velocidade, diminui o tempo, inversamente proporcional. Carro, você está dentro de um carro, aumentou a velocidade, chega mais rápido no local, tudo bem? É isso que eu quero dizer, nem sempre, mas é o ponto de vista aqui da química. Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo, produziu a mesma reação, produziu o mesmo produto, fabricou o mesmo produto, a mesma quantidade, só que em tempo menor. E sem catalisador, produziu o mesmo produto, a mesma quantidade, só que em um tempo maior. Por quê? Não tinha catalisador. Demorou uma eternidade, mas chegou, tá? E aqui você tem as influências dos catalisadores enzimáticos. Energia de ativação diminui. Se diminui a energia de ativação, aumenta a velocidade, diminui o tempo. Ele participa da reação, não é consumido. No final, ele é devolvido da reação química. Você tem ele de volta. Por isso que nós falamos que ele é devolvido, ele é regenerado. E quando você tem um gráfico, e eu tenho essa curva aqui, sem catalisador, então essa curva aqui é sem catalisador. Quando eu coloco o catalisador na reação, para você ver o efeito do catalisador, ó, certo? Então aqui, o que é que você tem inicialmente aqui? Reagentes. O que é que você tem lá do outro lado da curva? Você tem produto, né? Então você sabe que reagente vai formar produto. Tudo pizza? Essa curva vermelha aqui agora tem catalisador. Olha o que é que aconteceu. A energia de ativação diminuiu, ó. Comparado àquela sem catalisador, ó. Quando você estava sem catalisador, olha o tamanho da sua energia de ativação. Do ponto alto aqui, ó, o ponto máximo, que é o complexo, e aqui eu tenho a linha dos reagentes. Então, sem catalisador, o tamanho é maior. Se considerar um valor, digamos aqui 5, e aqui, digamos, 20 quilocal, por exemplo, em questão de energia, quilocal, vamos imaginar, 20 menos 5 dá 15. Então, sem catalisador, você teria uma energia no valor de 15, beleza?
Se você considerar agora a catalisada, digamos que aqui deu 5, vamos colocar aqui 15. 15, né? Fora de escala, mas para você entender. Agora é 20 menos quanto? 20 menos 15. Deu quanto? 5. E o outro foi 20 menos 5. Deu quanto? 15. Então, tem catalisador, a energia de ativação é o quê? Menor. Isso que eu quero mostrar para vocês. Quando se tem análise de um gráfico, você tem a parte aqui que inicia a reação, que são os reagentes. O que está depois da curva é o produto, numa equação química. A curva preta, sem catalisador, vai produzir o mesmo produto. Tá? Aqui é o passar do tempo. Com a curva vermelha, tem catalisador. Olha o que aconteceu com o catalisador. A energia ficou pequena, então diminuiu. Se diminuiu, o que aconteceu? A velocidade é maior. Ó, até o caminho é mais curto. Então, vou chegar até primeiro. Né? E a velocidade aqui vai ser o quê? Maior. E a curva sem catalisador, a energia é maior. Olha o tamanho. A setinha preta. Maior. Se você fez a conta, 20 tira 5, deu quanto? 15. Deu 15. Então, a energia de ativação, ela é maior. Se a energia de ativação é maior, significa o quê? Que a velocidade vai ser maior ou menor? Se diminui a energia, aumenta a velocidade. Se aumenta a energia, diminui a velocidade. É inversamente proporcional. Então, se a energia aqui, ó, de ativação é alta, então, se a energia for alta, a energia de ativação for alta, você vai ter uma baixa velocidade média. Mas se baixar, como é o caso nosso aqui, se baixou a energia de ativação, olha o que acontece com a velocidade. Aumenta. Aumenta a velocidade média da reação química. Então, o catalisador ele não se deforma. Ele é devolvido, ele participa da reação e, no final, eu tenho como recuperar o catalisador de volta. Né? Ele é devolvido na reação, por meio das equações termoquímicas. Tudo pizza? Então, energia de ativação é importante. Qual a função das enzimas? Diminuir a energia de ativação, aumentar a velocidade da reação. Ponto. Certo? Isso nós estamos falando o quê? De ação enzimática. E quando fala de ação enzimática, nós temos que lembrar o quê? Que essas enzimas, elas são substâncias que vão catalisar. E se vai catalisar, vai aumentar a velocidade da reação. É isso que a gente tem que entender, tá? Catalisador. E aí vem, quando você vai analisar tudo isso no gráfico, eu tenho um gráfico para a temperatura, tudo ok? Eu tenho um gráfico para a temperatura, e aqui eu tenho o eixo que eu vou colocar as proteínas, né? A atividade da proteína, certo? Aqui é o eixo da temperatura, então fator temperatura, ok? A gente está analisando aqui as proteínas em função da temperatura. O que é que vai acontecer? Se eu pegar aqui a temperatura de 100, vai dar uns 36 aqui assim. O corpo humano, 36,5 graus Celsius. Então, se eu colocar a atividade da enzima, vamos colocar aqui a atividade da proteína. Atividade da proteína em função da temperatura. E veja só o que é que vai acontecer. O ponto ótimo é o quê? É lá em cima, onde eu tenho a temperatura de 36. Então, se eu saio, eu vou até aqui, ó, 36. Ok? Então, eu vou tendo aqui uma atividade bacana, que vai subindo, subindo, até chegar ao ponto em que a temperatura é ótima, ó. Até nesse ponto ali, eu tenho uma atividade crescente de atividade da proteína, está desenvolvendo bem, está tendo aquelas funcionalidades nas células. Pizza. Significa que nós estamos tendo aqui praticamente uma crescente. Só que quando aumenta a temperatura, olha o que vai acontecer. A ação
vai cair, ó. Então, essa parte azul que eu fiz aqui é porque aumentou a temperatura, diminuiu o quê? Só estava no ponto excelente, ó, o ponto excelente de atividade da proteína a 36,5 graus, é aquela questão, não estou com febre. Mas se aumentar a temperatura, aí, meu amigo, se aumenta a temperatura, começa a ter queda da atividade da proteína. Ela sofre um processo de desnaturação, né? Lembra quando aumenta a temperatura, desnatura as proteínas? Então ela sai do seu estado normal. E perde a sua atividade também, importante, funcional. Olha a queda. Então cai a atividade, porque se considerar valores, ó, se você considerar valores, começa do lado de lá, cair. Do lado de cá, subir. E do lado da tua direita, diminuir. Isso é o gráfico da temperatura. Aumentou a temperatura, perde atividade funcional. Só que tem um ponto excelente. Aonde tudo funciona, né? E do mesmo jeito, você tem o gráfico do pH para a atividade também das proteínas, que é outro fator que a gente abordou inicialmente falando do pH. pH ácido, pH básico, tudo ok? Vamos pegar aqui o pH, por exemplo, de 0 a 10, vamos pegar aqui o pH 8. Beleza. pH 8. Então, eu vou subir aqui, vou mostrar nesse ponto aqui. Beleza? Subiu. Olha lá. Se aqui eu tenho um ponto excelente. Eu tenho um ponto excelente, que a minha proteína, ela vai desenvolver o seu papel. Como também aqui, em relação à temperatura, naquele ponto, ótimo, excelente. Aqui eu também tenho um pH se tratando, por exemplo, do intestino, que eu falei para vocês. Eu tenho aqui o intestino, né? Principalmente a região inicial lá, que é o duodeno, e aí recebe um jato de bicarbonato de sódio, que é o NaCO3, recebe um bicarbonato de sódio, e eu estou com azia, né, um exemplo e tal, e aí eu tomo esse bicarbonato de sódio para neutralizar, lá no meu estômago, né, estou falando de estômago, agora estou falando de intestino, recebe esse jato. Então, a enzima, por exemplo, as lipases, né, que é um tipo de enzima, então, vai ajudar a fazer com que aqueles alimentos sofram a quebra, né, de substâncias, glicerol, ácido graxo, né, os carboidratos em glicose, você tem as proteínas em aminoácidos, então essa enzima ajuda a fazer a degradação dessas substâncias, desses sítios, né, que caem dentro desses órgãos. E aí funciona até que ponto? No intestino, o pH é básico, 8. Depois disso, cai. Então, é excelente até o pH 8. Passou de 8, começa a cair a atividade dessas enzimas, certo? Então, as enzimas, elas trabalham no meio ácido-básico. É um ponto crítico, um ponto ótimo. Também as enzimas funcionam em determinada temperatura. Assim, as proteínas também funcionam em determinada temperatura, para que tudo aconteça a harmonia. Então, o que é que acontece? A pH 8 é básico. Recebeu um jato do pâncreas. Então, dentro do intestino tem pH básico. Então, é o ponto ótimo em que a proteína, né? A proteína, ela tem uma atividade. A enzima trabalha também neste pH. Então, a enzima ajuda a digerir os alimentos. E lá está absorvendo. O intestino está fazendo a absorção. Tá? Aí, o que acontece? Passou de 8, aumentou o pH, cai a atividade da enzima e a proteína começa também a perder a sua funcionalidade. Certo, pessoal? Então, eu quis mostrar por meio de gráfico. Quando cair gráfico, por exemplo, para você interpretar, eu tenho a temperatura ótima e o pH ótimo para cada tipo de órgão no meu corpo, no seu corpo. E com isso eu tenho os pontos ótimos em que as proteínas desempenham bons papéis. Né? Se for no estômago, eu tenho aqui um pH, digamos, 2.
Então, olha só, eu teria que ter um ponto ótimo aqui, ó. Se fosse tratando, por exemplo, de outro gráfico, né? E eu tinha que ter um ponto ótimo aqui, ó. Se fosse aonde? No estômago. Porque lá eu tenho o quê? O suco gástrico, eu tenho a protease, ou pepsina, que vai atuar em cima das proteínas e vai quebrar em aminoácidos. E qual é o ponto de pH? 2. Então, ponto ótimo aqui, ó. Depois disso, cara, queda. Aí você trabalha com outro órgão, estômago, pH do meio, para que aquela proteína ela se decomponha. Em quem? Em aminoácidos. Se for um pH maior, não vai ter decomposição. Vai continuar a proteína. Então, tem que ter o pH do meio, tem que ter as temperaturas para que tudo funcione. Ok? Tudo pizza, pessoal? Então, é isso aí que eu tenho que passar para vocês. As enzimas. As enzimas, elas são espécies catalisadoras que atuam em aumentar a velocidade da reação, onde a lenta ela altera, né? Aumenta a velocidade, diminui a energia de ativação, não se deforma, e no final, esse catalisador ele é devolvido à reação. Então, é interessante trabalhar bioquímica nesse contexto de proteínas, aminoácidos, lipídios, enzimas, enfim. E quando você vai trabalhar com enzimas, você sempre vai ter que lembrar, por exemplo, aquele sistema chave-fechadura. Ó, vou colocar aqui para você, chave-fechadura. Ou seja, para cada enzima, eu tenho uma atividade específica. Porque para cada tipo de fechadura, eu tenho uma chave. Não é verdade? Aí isso você tem que relacionar. Né? É o encaixe. Isso aí é um esqueminha importante. Chave-fechadura. Que você tem que colocar para a enzima trabalhar no substrato. Então, diz que cada enzima, ela é o quê? Específica também, né? São proteínas catalíticas, a gente já colocou, não se gasta, não se deforma. É específico, diminui a energia de ativação. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, uma enzima, ó. Eu tenho aqui uma enzima específica, tá? E aí, olha só, ela tem aqui uma cavidade que eu vou chamar de quê? Chave, né? Por isso que esse esquema aqui é chave. Só para você entender, chave, né? Aí o que é que acontece? Eu vou ter uma outra substância aqui dentro. Ó. Eu tenho uma outra substância desenhada que vai ter o encaixe dessa enzima aqui, ó. Vou fazer aqui o desenho. Beleza. Ok. Aí eu tenho aqui uma substância, ó. Vamos lá, vamos definir as coisas. Aqui eu tenho uma coenzima. Uma coenzima. Aqui eu tenho uma apoenzima. Veja só, eu tenho uma apoenzima, que é uma parte natural da enzima. Tá? Estou fazendo o desenho aqui. E aí, você tem aqui uma coenzima dentro dessa parte. O que é a apoenzima? É uma parte da enzima. Tá? É uma parte da enzima. Então, eu tenho a enzima, no geral, dividida em
apoenzima. Dentro da apoenzima, eu tenho uma coenzima com uma cavidade que vai encaixar no meu substrato. O que é esse substrato aqui? Esse substrato pode ser, esse substrato aqui, ele pode ser uma proteína, tá? Pode ser uma vitamina, pode ser um lipídio, ó, tudo isso é lipídio, né? Tudo isso aí pode ser um substrato. Então, os substratos são macromoléculas que eu tenho. E essas macromoléculas precisam serem divididas em produtos. Certo? Precisa ser dividida em produtos. E aí precisamos conhecer esses tipos de produtos. E aí, esse encaixe que vai acontecer, isso aqui é o que nós vamos chamar de fechadura. Ó, aqui você tem a fechadura. Aqui em cima você tem a chave. Então, nós temos que fazer o quê? O encaixe. Então, a fechadura, ela vai encaixar nessa enzima, ó, de nome coenzima, né? Então, ele vai ter esse encaixe aqui. Se você levar aqui, você vai ter esse encaixe, ok? Então, vai ter essa concavidade, né? Virada contrária, em que ambos vão se encaixar perfeitamente e vai formar o formato aqui que você tem da enzima. Tudo bem? Deu para entender através do desenho? Então, a enzima, ela é dividida numa parte chamada de apoenzima, uma parte maior da enzima. E dentro da enzima, eu tenho um ajudante, que é a coenzima. Ela é coautora, né? Do autor ou da autora, chamada enzima. E aí ela tem a função de encaixar. Então eu tenho a chave e a fechadura. Pode ver que toda porta tem uma fechadura. E vem duas chaves. Então você coloca a chave lá, rodou, abriu a porta. Então quer dizer, um sítio de ligação. Deu certo. Você vai com outra chave, roda lá, não dá certo. Porque aquela chave é para outro tipo de fechadura, para outro tipo de cadeado. Entendeu? Então, chave fechadura. Por isso que as enzimas são conhecidas assim. E o substrato está aqui. O substrato está aqui. O substrato pode ser um pedaço de carne. A vitamina pode ser aí, de laranja. Eu tenho aqui um pedaço de gordura. Ou tenho óleo. E aí estão indo na nossa corrente sanguínea e encontra essas enzimas. E essas enzimas, ao encontrar o substrato, falam, ei, eu vou te dividir. Eu vou te dividir em produtos. E que produtos são esses? Aí, quando você vai analisar, os produtos podem ser quem? Podem ser aminoácidos, porque aminoácidos é produto da proteína. Dos lipídios, eu posso ter o produto que é ácido graxo. Eu posso ter o ácido graxo mais glicerol. Certo? Mais glicerol. Um álcool. Glicerol. O propanotriol. E aqui eu tenho ácido graxo e aqui eu tenho glicerol, que são produtos de quem? Dos lipídios. Né? A vitamina, ela não vai ter aqueles produtos, digamos assim, como os aminoácidos, os gliceróis e o ácido graxo. Né? Então, é mais carboidratos. Posso ter também aqui os carboidratos, que é um substrato. Não coloquei aqui. Carboidratos. Qual é o produto dos carboidratos? Glicose. Ó, o que é que você tem, então? Produtos obtidos. Mas quem fez essa divisão? As enzimas. Que são enzimas, se você for analisar aqui, as proteínas têm funções enzimáticas, né? Você viu lá que nós temos no início de sustentação, hormonal, enzimática, energética, né? A gente viu isso. Então, quando se trata
de enzimas são substâncias que ajudam a digerir melhor esses carboidratos, as proteínas, as vitaminas e os lipídios. São esses casos aí que podem aparecer, certo? E aí esses tipos de substratos, eles obtêm determinado produto. Só que para obter esses produtos aqui, você precisa ter esses produtos na ação de quem? De uma enzima. E essa enzima, ela vai ajudar a fazer todo o processo de decomposição do substrato. E aí eu tenho que ter uma chave fechadora para ter o engate certinho, formando o sítio de ligação. Certo, pessoal? Ficou claro aqui para vocês o que é trabalhar com enzima, proteínas, os produtos originados, os meios que ocorrem e os fatores que são submetidos para que a proteína mantenha a sua função, né? Então fica aí para vocês o que de fato nós temos aqui preparado para vocês nessa aula sobre estrutura das proteínas e ação enzimática. Então as proteínas têm função enzimática, beleza? Então essas enzimas são proteínas que vão fazer um trabalho de digerir esses substratos. Ok? Dá uma analisada aí, por favor. Lá no início, nós colocamos que tem funções enzimáticas. Enzimas que ajudam a digerir melhor os substratos. Imunidade, adesão, transporte, estrutura. Nós comentamos isso aí para vocês na aula anterior. Tudo pizza? Então, a enzima é dividida em apoenzima, que é a parte da enzima, só recapitulando. E dentro da enzima, eu tenho uma outra estrutura chamada de coenzima, que é a minha chave, que vai se encaixar com o meu substrato. Então, cada substrato tem um formato. E dentro da minha enzima, eu também tenho que ter um formato que se encaixa. Aqui não tiver a mesma engrenagem, passa direto. Porque vai ter uma enzima lá na frente que vai se conectar. E com isso vai ter a digestão feita, a absorção feita, e assim o nosso funcionamento do corpo agradece. Pela ação de todo esse conjunto, desde as células até o nosso organismo. Ok? Um abraço e até a próxima.